Você já percebeu que tem muita gente acreditando em Deus, mas cada vez menos gente dentro das igrejas? E eu não estou falando de quem não crê, eu estou falando de cristãos que dizem amar a Deus, mas não conseguem permanecer na igreja. Será que a culpa é dessas pessoas? Ou será que a culpa é das próprias igrejas? Quero abrir o jogo sobre isso. Doa a quem doer. Vamos ser sinceros. As igrejas foram criadas para aproximar as pessoas de Deus, mas o que a gente mais vê é justamente o contrário. Muita gente entra, mas não consegue ficar na igreja. E por que isso acontece? Porque encontra julgamentos simples. Gente que aponta o dedo mais do que estende a mão. E encontra líderes que pregam uma coisa no púlpito, mas como a gente sabe, vivem outra no dia a dia. Além de encontrar a cobrança de dízimo, como se fosse uma tarefa obrigatória ou como se Deus fosse um empresário, imaginando que a salvação tivesse preço. E aí, a fé que deveria ser leve se transforma em um peso que afasta. E sabe o que mais dói? É que Jesus sempre criticou esse tipo de atitude. Ele chamava os fariseus de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro. E parece que 2000 anos nada mudou, porque eu vejo muito fariseu moderno de terno e microfone. Não estou falando só dos evangélicos, é claro, porque tem muito padre de bata, mas vive uma vida totalmente deslexa do que prega. E a diferença é que agora eles têm palco, seguidores e até transmissão ao vivo, influenciando muitas, milhões, milhares de pessoas. Enquanto isso, quem está sedento por Deus, muitas vezes é tratado como um cliente. E cliente não pode errar, porque se errar, é descartado. E aí eu te pergunto, será que Jesus reconheceria muitas das igrejas de hoje como parte dele? Porque o Evangelho fala de amor, de perdão, de misericórdia, mas em muitas igrejas o que você encontra é vaidade, competição, disputa e parece até política. Pastor contra pastor, padre contra padre, igreja contra igreja, e cada um quer provar que a sua placa, a sua religião é a verdadeira. Enquanto isso, as pessoas são perdidas, machucadas, sem rumo e o pior de tudo, quando alguém se decepciona com a igreja, ela acaba se decepcionando com Deus. Mas a verdade é que Deus não tem nada a ver com isso. Deus não é a placa, Deus não é a igreja e nem a religião. É apenas um sistema. Deus não é o ego dos homens. Isso é apenas uma mentira que colocaram na sua cabeça. Quero que fique bem claro na sua mente que a sua fé não depende da instituição, se é católica, protestante, não importa. Ela depende do seu relacionamento com Deus. E se a igreja que você está indo não te aproxima de Cristo, ela está falhando na missão. Porque Jesus nunca pediu seguidores. Ele pediu discípulos de amor, e discípulo não vive de aparência, ele vive de verdade. Olha só o que Jesus disse: onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu. Ele não falou de templo luxuoso, não falou de mega igreja, super igreja. Ele falou de relacionamento verdadeiro. E aqui vai um pequeno alerta, ou grande, né? Não confunda fé com religião. Não confunda Deus com instituição. E não confunda espiritualidade com show, com espetáculo. Porque tem muito espetáculo, muito marketing religioso, mas pouco evangelho verdadeiro. E se a gente não abrir os olhos, vai acabar adorando a igreja, esquecendo de adorar a Deus. Então é aí que eu te pergunto, você está indo à igreja ou você está realmente vivendo a fé? Você está servindo a Deus ou servindo a um sistema? É possível servir a 2 senhores? Porque no final, não importa se a cadeira está cheia, se o coração estiver vazio,
Nada disso faz sentido. E se a igreja mais afasta do que aproxima, a gente precisa ter coragem de falar sobre isso. Agora eu quero saber se você já se decepcionou com alguma igreja. Você acha que elas estão ajudando ou atrapalhando a fé das pessoas? Deixa a tua opinião aqui nos comentários, porque esse é um debate que divide, mas precisa ser discutido. E é isso, pessoal. Espero que gostem do vídeo. Estou dando o meu máximo nas gravações, nos temas, nos roteiros e também nas edições. Eu estou apenas começando, mas eu realmente espero que vocês estejam me esperando no próximo vídeo. E é isso, tchau, tchau e até a próxima.